Olá, hoje vamos tratar da dimensão espiritual do ser humano na perspectiva de Viktor Emil Frankl. Vamos tratar da existência espiritual do ser aí humano. Para Frankl, há um diferencial entre os homens e os animais. Há um diferencial que demonstra que o homem tem uma dimensão especificamente humana. Então, a perspectiva ontológica de Frankl é fundamental para compreender a sua teoria. Vamos abordar então que, primeiro, o espírito não é substância na perspectiva de Viktor Frankl, mas puro movimento. O movimento do ser e o movimento no ser. Podemos observar então o movimento espiritual do ser humano, a sua dinâmica espiritual, ou seja, o espírito, em última instância, é puro movimento. Para Frankl, então, devemos evitar o substantivo espírito. Como um substantivo só se pode designar a uma substância. Ou seja, fica muito claro que para Frankl o espiritual não é substância, é movimento. Ou seja, Frankl trata na sua obra da pessoa espiritual, ou seja, do movimento espiritual. Movimento espiritual artístico, movimento espiritual criativo, construtivo, ou movimento espiritual para o mundo, que se lança para o mundo, para o outro e para o seu Deus também. Nessa perspectiva, encontramos para Frankl a dimensão noológica como uma realidade ontológica e não uma realidade ôntica. Ou seja, a realidade ontológica, encontramos a essência ou natureza do existente. Aqui encontramos especificamente a perspectiva do antagonismo facultativo. É um antagonismo em relação ao psicofísico. Vamos abordar essa dimensão um pouco mais adiante. Ou seja, a dimensão espiritual não precisa se comportar em consonância com a nossa dimensão do psicofísico. Ela pode se contrapor ao nosso psicofísico. Por outro lado, a realidade ôntica pressupõe que um espírito existente, como substantivo e como também uma substância. Logo, a análise existencial de Viktor Frankl vai compreender a realidade ontológica do espírito e não a realidade ôntica, pressupondo o espírito como um substantivo ou como uma substância. Nessa perspectiva, então, encontramos a perspectiva também de Binswanger, que diz: a orientação da análise existencial de Binswanger acentua mais a unidade, enquanto nossa maneira de ver, analítico-existencial, diz Viktor Frankl, sublinha mais a diversidade na unidade. Binswanger vê o homem como ser no mundo, humano, comunitário, enquanto vemos no primeiro plano como diversidade dentro de unidade, corpo, alma e espírito. Ou seja, o que Frankl está querendo dizer com relação a essa unidade, corpo, alma e espírito? A dimensão noológica integra todo o ser humano, integra essa unidade espiritual, corporal e anímica. Por isso que vamos encontrar, na perspectiva de Viktor Frankl, uma lei ou duas leis da ontologia dimensional. Ou seja, há uma dinâmica específica do espírito humano, assim como uma dinâmica do nosso psiquismo. Frankl vai se centrar e vai estudar essa dinâmica e propor a primeira lei da ontologia dimensional. A primeira lei diz: quando um mesmo fenômeno é projetado de sua dimensão particular em dimensões diferentes, mais baixas do que a sua própria, as figuras que aparecerão em cada plano serão contraditórias entre si. Bom, Frankl para isso vai utilizar figuras geométricas para compreender e dissecar essa primeira lei. Ou seja, para Frankl, o ser humano estaria nessa dimensão, a totalidade do humano. O que podemos observar, o que a ciência observa, seria a dimensão do psicofísico, essas duas dimensões. Essas duas dimensões
podem ser compreendidas como um sistema fechado. Entretanto, o ser humano é um ser aberto para o mundo. É um ser de transcendência, ou seja, é um ser radicalmente aberto para o mundo. E nessa perspectiva, o cilindro integra todas as outras duas dimensões. Ou seja, o que Frankl está compreendendo nessa primeira lei da ontologia dimensional é que a dimensão noológica é integradora. Só podemos compreender o ser humano na sua totalidade e não na sua parcialidade. A crítica de Frankl ao reducionismo seria quando o ser humano é visto como nada mais que um sistema fechado, um sistema psíquico, um sistema somático, negligenciando dessa forma a nossa dimensão especificamente humana, que seria a nossa dimensão espiritual. A segunda lei da ontologia dimensional diz: quando diferentes fenômenos são projetados de suas dimensões particulares em uma dimensão diferente, mais baixa do que a sua própria, as figuras aparecerão em cada plano como ambíguas. Vamos ver então geometricamente como Frankl vai interpretar essa lei. Ou seja, quando várias dimensões, aqui temos um cilindro, aqui temos um cone, e aqui temos uma esfera, são projetadas em uma única dimensão, vamos encontrar apenas uma massificação do ser humano. Ou seja, quando desconsideramos a sua dimensão mais ampla, a dimensão noológica espiritual, reduzimos o ser humano a nada mais que uma única dimensão, ou a dimensão psíquica, ou a dimensão somática. Nessa perspectiva, Dostoiévski foi reduzido pela psiquiatria como um epilético, ou seja, nada mais que a sua dimensão psicofísica, ou a sua dimensão somática nesse caso. Bernadette foi reduzida a apenas uma histérica, reduzida a uma dimensão psíquica. Joana d'Arc, por sua vez, foi reduzida a uma esquizofrênica, reduzida a sua dimensão psicofísica, ou os efeitos no psíquico. Nessa perspectiva, então, a crítica de Frankl é esse reducionismo, reduzir o homem a uma única dimensão. Ora, essas figuras históricas da literatura e da cultura religiosa, eles são mais que a sua patologia, mais do que o psicofísico. Frankl sempre perguntava: onde está o logos por trás do pathos? Então, essa dimensão do logos que Frankl está compreendendo. A dimensão do logos é a dimensão espiritual, enquanto o pathos se dá na sua dimensão psicofísica. Esse pathos, então, encobre a nossa dimensão especificamente humana, mas latente ao ser humano está essa dimensão como uma dimensão intacta e que não é passível de adoecimento. Bom, vimos então que o ser humano é constituído para o mundo, se lançar no mundo, não foi constituído para se auto-observar. Esse é o conceito de autotranscendência. Já o conceito de autodistanciamento vai compreender que o ser humano pode descolar do psicofísico, se distanciar do psicofísico e observar, rir de si mesmo, não para uma auto-observação, não para uma autocontemplação, mas para uma auto-ironia. Ou seja, essa dimensão que emerge para Frankl seria a dimensão existencial, que coincide com a dimensão espiritual, posto que existir significa sair de si mesmo e pôr-se à frente de si mesmo. Quem se põe à frente de si mesmo? Quem se põe à frente do psicofísico? Para Viktor Frankl, é nossa dimensão espiritual, que é puro movimento e que não é uma substância. Então, Frankl compreende essas duas características antropológicas fundamentais no ser humano: autodistanciamento e autotranscendência. Nessa perspectiva, o animal não tem instintos, ele é os seus instintos.
ele está colado com os instintos. O ser humano tem instintos, porém ele não precisa se comportar em consonância com o seu instinto. Ou seja, ele pode se comportar de forma antagônica aos instintos. Ou seja, o homem, porém, só começa justamente a ser homem quando é capaz de se opor ao seu próprio psicofísico. Ou seja, nessa oposição ao psicofísico emerge a nossa dimensão espiritual. Assim, a pessoa espiritual situa-se essencialmente além de toda morbidez e mortalidade psicofísica. O ser humano não pode ser reduzido à sua dimensão somática, à sua dimensão psíquica ou à sua patologia. E ele é mais que a patologia, então. Né? E também não pode ser reduzido à sua mortalidade do psicofísico. Né? Assim, a pessoa espiritual é essencialmente aquela que pode opor-se a toda morbidez psicofísica. Ou seja, o ser humano pode se posicionar também perante a sua dimensão que está adoecida. Frankl faz uma analogia, então, em relação ao piano e o pianista. O piano pode desafinar, mas o pianista está intacto. Então, essa dimensão que está intacta, que Frankl está interessada, que pode se opor também a toda morbidez do psicofísico. Ou seja, até mesmo num piano danificado ou quebrado, um bom pianista ou um pianista virtuoso pode então extrair uma bela música. E Frankl continua a dizer: vimos, por outro lado, que o homem é mais do que o simples corpo e alma. Vimos que ele representa, no fim das contas, o espiritual. O homem é mais que o organismo psicofísico, ele é a pessoa espiritual. Então, ele não vai chamar do espírito, né, mas vai chamar essa dimensão a pessoa espiritual, ou seja, o núcleo espiritual que originam todos os fenômenos humanos. Então, tudo que é humano é proveniente da pessoa espiritual ou desse núcleo que não é passível de adoecimento. Assim, Frankl diz: chamamos de pessoa, a priori, geralmente, só ao que se comporta como ser livre. A pessoa espiritual é no homem o que se pode opor sempre e em qualquer tempo, a qualquer posição, não só no exterior, como também no interior. Para isso, Frankl então vai estabelecer 10 teses sobre a pessoa humana. A primeira tese diz: a pessoa é indivíduo, ou seja, é uma unidade. Indivíduo significa indivisível. Logo, a pessoa é a sua totalidade, a sua unidade psicossomática. O ser humano não pode ser fragmentado, nem o ser humano pode ser compreendido como um somatório. Logo, encontramos também a segunda tese, que é também derivada da primeira. A segunda tese vai dizer: a pessoa é também insomável, posto que é totalidade. Ou seja, não podemos dizer que para Frankl o ser humano seria um somatório de dimensões, posto que o ser humano seria unidade na multiplicidade. Frankl utilizava para isso uma terminologia medieval, ou seja, uma terminologia de São Tomás de Aquino, que dizia que o ser humano é unitas multiplex, é unidade na multiplicidade, unidade apesar da multiplicidade. Então, é impossível ser um somatório, posto que não sabemos quando a dimensão somática termina e começa a dimensão psíquica. Assim também não sabemos quando termina a dimensão psíquica e começa a dimensão espiritual. Logo, o ser humano necessariamente é compreendido no pensamento de Viktor Frankl como uma unidade na multiplicidade. A terceira tese diz: cada pessoa é absolutamente um ser novo. Ou seja, o que você vai herdar são os tijolos, mas não o construtor. O que nós herdamos é, na verdade, a dimensão somática, nossas características biológicas. Mas quem constrói o ser no mundo é o próprio ser humano, é a pessoa espiritual. Né? Então, essa pessoa espiritual que Frankl está interessada.
né? Que ela não pode ser influenciada totalmente ou determinada pelo psicofísico. A quarta tese diz: a pessoa é espiritual, ou seja, a pessoa espiritual se confronta com o organismo psicofísico. Além do mais, o psicofísico ele tem uma função de expressividade, expressar a nossa dimensão noológica. Então, quando o ser humano está cantando uma ópera, você diz que bela canção e não diz que belas cordas vocais. Há uma diferença, apenas as cordas vocais são uma constituição para expressar a nossa dimensão noológica, que é um fenômeno muito superior, né? Assim também, quando você contempla uma escultura, você não diz que pedra bonita. Você compreende que a pedra suporta um outro valor, que é um fenômeno, que é a arte, que é o belo, que é a estética. A quinta tese vai compreender que a pessoa é existencial. Não é um ser facto, senão um ser facultativo, um ser que pode decidir. Então, Frankl compreende que há duas dimensões, há o facto e o facultativo. Há uma dimensão que você não pode modificar na existência, em geral está no psicofísico, e uma dimensão que pode ser a dimensão das possibilidades. Essa é a dimensão do facultativo. O ser humano está nessa tensão existencial, sempre nessa tensão entre o facto e o facultativo, entre o ser e o poder ser, entre o que ele é, né, como pessoa espiritual e pessoa também psicofísica, e o que ele pode ser, o que ele pode vir a ser, ou essa dimensão do seu dever ser. Então, é um ser, em última instância, que pode decidir, é um ser que decide. E Viktor Frankl experienciou isso na própria vivência do campo de concentração. Naquele momento, ele percebeu que o prisioneiro poderia decidir ainda que tipo de prisioneiro ele gostaria de ser. A pessoa não pode ser derivada do id, a sexta tese. Ou seja, para Frankl, o rio não pode construir sua própria represa. A pessoa não se deriva do id. A pessoa se deriva de sua dimensão noológica. A pessoa se constrói a si mesmo a partir dessa relação como um ser no mundo, a sua relação com o mundo, onde ele vai se decidindo. Ou seja, cada ação é o seu próprio monumento. O ser humano se define ao agir, ao escolher, ao eleger quem ele vai ser no próximo momento. Isso é o ser humano. Ele não pode ser derivado do id. Ou seja, ele não é derivado do seu passado. Ele é derivado do seu futuro. Há uma frase do Jerônimo Azevedo que diz: você é filho do seu passado, mas você não é escravo do seu passado. Por outro lado, você é pai do seu porvir. Então, essa dimensão do ser humano, da constituição do ser, que Frankl está interessado. Ou seja, o ser humano se constitui a partir do seu porvir, a partir do seu futuro, e não do seu passado. Para Frankl também, a sétima tese diz que a pessoa apresenta a unidade psicofísica, espiritual, e a totalidade representa a criatura homem. Ou seja, temos aqui, vou abaixar um pouco a figura, o antagonismo noopsíquico, que é facultativo, se contrapor então à dimensão psicofísica, e o paralelismo psicofísico, que é obrigatório. No antagonismo, o ser humano se opõe à sua dimensão psicofísica, ou seja, o prisioneiro no campo de concentração, quando ele tinha fome, ele poderia ainda dar seu último pedaço de pão para alguém. Isso é um antagonismo noopsíquico. Ou paralelismo psicofísico, que é obrigatório. Ou seja, quando você está com vergonha, você fica ruborizado. Quando você está ansioso, você tem palpitação. Então isso seria, na compreensão de Viktor Frankl, o paralelismo psicofísico, que seria obrigatório.
A oitava tese diz: a pessoa é dinâmica. Por sua capacidade de se distanciar do psicofísico é que se manifesta o espiritual. Quando você se distancia, você se posiciona perante quem? A dimensão psíquica ou perante a dimensão somática. Quando você se posiciona, quem se posiciona? A nossa dimensão espiritual. Se manifesta nesse momento, então, a nossa dimensão espiritual. A nona tese diz: o animal não é uma pessoa, posto que não é capaz de transcender e de enfrentar-se a si mesmo. Ou seja, o animal não é uma pessoa porque não tem duas capacidades especificamente humanas: a autotranscendência e o autodistanciamento. A décima tese vai compreender que a pessoa não se compreende a si mesma, senão desde o ponto de vista da transcendência. Ou seja, o ser humano necessita viver em função de algo ou alguém, ou de um sentido, ou de um valor. Ou seja, Frankl está querendo dizer que o marca-passo da existência é o sentido. A existência do homem é desde sempre um existir de acordo com um sentido, mesmo que ele seja desconhecido. Ou seja, há uma sensação que há um sentido, mesmo que ele seja desconhecido. Nessa perspectiva, encontramos então a posição natural do ser humano. A posição natural é a sua disposição psicofísica e a sua disposição social. Essa é a posição natural. Frankl compreende que essa posição natural também temos, mediante essa posição natural, também possuímos uma posição pessoal. É onde emerge a nossa dimensão especificamente humana. Na posição natural, a situação social e psicofísica são elementos imutáveis. Não temos o poder de decisão perante a constituição social, que se impõe, e a disposição psicofísica também, que se impõe ao ser humano. Essa posição natural são os elementos imutáveis. Onde nós temos o poder de decisão é quando tomamos uma posição pessoal frente a esse elemento imutável, que pode ser a situação social, quanto a disposição do psicofísico. Aqui sim, então, o ser humano pode emergir a sua dimensão noológica e espiritual, quando ele se posiciona, tem o poder de decidir ou se posicionar. Para tanto, Frankl compreende que há, na dimensão noológica, um órgão do sentido, que é uma bússola interna, a consciência humana, Gewissen. Gewissen é a dimensão, ou está na dimensão noológica, e não na dimensão psicofísica. É uma consciência valorativa, é uma consciência pré-reflexiva, que aponta para o sentido, aponta para o mundo, aponta para algo a ser realizado, ou uma pessoa. O intuir também pode ser uma intuição para um dever ser ou para um poder ser. Nessa perspectiva emerge, então, a vontade humana, a vontade que Frankl chamou de vontade de sentido, que precisa de um fundamento. Ou seja, há fenômenos que precisam de um fundamento, como a vontade de sentido, assim como o amor. O amor precisa de um fundamento. Quem eu vou amar? Né? Senão, ninguém pode obrigar ninguém a amar alguém, sobretudo. A fé também, é preciso algo crível para o ser humano ter fé, é preciso de um objeto, né? E também a liberdade humana sempre é uma liberdade para. Né? Então o ser humano precisa de um fundamento, e a vontade também precisa de um fundamento. Né? A esperança também é outro fenômeno que precisa de um fundamento. Né? Então, Frankl compreende esses fenômenos humanos precisam de um fundamento, um para quê, né? Ou um sentido. A percepção do sentido desafia para lutar, é o desafio, né, para a luta, e reforça ao mesmo tempo a nossa vontade de realizar um sentido, ou também de realizar algum ideal, ou desafiar para a luta. Né? Essa vontade humana, então, surge a partir da relação com o mundo,
posto que o ser humano também é uma unidade no mundo. Essa relação homem-mundo significa também uma unidade. No antagonismo, então, nós temos uma oposição ou um poder, desafiador do espírito, um poder dizer sim à vida, apesar de tudo, apesar da situação. Assim também como temos o poder de dizer não aos instintos, aquilo que nos determina, aquilo que nos condiciona ou aquilo que nos determina. Esse posicionamento antagônico é onde reside a dimensão espiritual, é onde emerge a dimensão espiritual. Frankl então compreende que nessa qualidade de ser livre e responsável, livre do psicofísico e para realizar valores e preenchimento do sentido de sua existência. Ou seja, se o ser humano é livre, logo então ele é um ser que busca sentido. O pressuposto da vontade de sentido é que existe uma liberdade também da vontade. Se o ser humano não é livre, ele também não busca sentido. Assim como os animais não têm liberdade, não buscam sentido, não perguntam pelo sentido da sua existência. Nessa perspectiva, uma formulação paradoxal. Essa formulação diz: o sentido da vida é a própria vida. Assim, há duas compreensões de vida. Vida como factual, como um facto que você não pode modificar, como um destino que é imutável, e vida como facultativa, vida que você pode decidir, essa instância facultativa que o homem é um ser que decide. Então estamos caminhando nessas duas dimensões, no factual e no facultativo, no ser e no poder ser. Então o sentido do ser, o sentido da vida, é a própria vida como possibilidades, e aqui vida como realidades. Há uma discrepância, então, entre existência e essência. Ou seja, assim para Viktor Frankl, o sentido da vida é aproximar a essência da existência. Ou seja, que o homem realize sua essência na própria existência. Então, essa é a visão de Frankl. Nós vamos aproximando a essência da existência. E ao morrer, coincide na própria morte, ou na hora da morte, coincide essência e existência. Por isso que para Viktor Frankl, ao morrer nós nascemos. Nasceu o ser. A escultura agora está pronta. Aqui é importante essa perspectiva dessa metáfora da escultura. Nós estamos construindo nossa escultura no mundo. Cada ação é nosso próprio monumento. Estamos construindo também um monumento ou uma escultura. Na morte está pronta a escultura. O escultor agora não pode modificar a sua composição. Também, nesse momento, o ser humano compreende que ele tem que entregar esse monumento. Esse monumento não é para si mesmo. Ele também é um presente para o mundo ou para o seu Deus. Então, para Frankl, não importa se o ser humano tem uma compreensão que vai entregar para o mundo o seu monumento como modelo para o mundo ou para o seu Deus. O importante é que tanto o homem religioso quanto o homem não religioso, ambos estão construindo o seu monumento para algo ou para alguém. Também compreendemos na teoria de Viktor Frankl que o sentido ele é pessoal e também situacional. Ou seja, muda de pessoa para pessoa e muda também de situação para situação. Nessa relação da construção do seu próprio monumento, cada um vai construir um monumento singular, posto que o sentido é sempre sentido para alguém, e o sentido também é situacional, a cada situação que desafia o ser humano a agir ou a se posicionar. Isso então configura sentido na própria existência. Para Frankl também há uma diferença. Podemos perguntar qual o sentido do sentido, Há uma diferença entre o sentido da vida e o sentido na vida.
o sentido da vida é mais amplo, o sentido da totalidade, perdão, o sentido da vida é o sentido mais amplo, né? O sentido da totalidade de sua existência. O sentido na vida é o sentido do momento, o sentido do aqui e agora. Né? Então Frankl faz essa diferença. Na verdade, a logoterapia na sua prática, na sua praxis, ela trabalha com o sentido na vida, sabendo que o sentido na vida constitui o sentido da vida como uma dimensão bem mais ampla, bem maior. Ou seja, a vida ou a existência como um tapete que vai se desdobrando e vai se manifestando, vai se apresentando uma figura. E só podemos compreender a figura quando o tapete se desdobrou na sua totalidade. Assim também é a relação do sentido na vida com o sentido da vida. Cada momento é esse desdobrar do tapete, é o que vai configurando o sentido na vida. Esse sentido na vida vai ampliando e vai se manifestando um sentido maior, um sentido da totalidade da vida. Né? E por fim, Frankl também fala do sentido da totalidade do mundo. Há um sentido no mundo, né? É onde ele adentra na dimensão do sentido do sofrimento. Para Viktor Frankl, há uma crença incondicional no sentido incondicional da vida. Essa é uma definição também da sua perspectiva teórica. Né? É esse sentido, é um sentido que está além, que ele vai chamar de suprassentido. Por que suprassentido? Porque não é possível de ser apreendido pela razão, posto que o Logos é mais profundo do que a razão. Ele é apenas intuído ou apenas podemos ter fé. Ou seja, para Frankl, fé e intuição são sinônimos. Nessa perspectiva, então, o sentido do todo ultrapassa a nossa capacidade perceptiva. É onde ele vai denominar o suprassentido. Né? Esse suprassentido, então, que podemos compreendê-lo não de forma racional, mas de uma forma intuitiva. E como comprovar a existência do sentido, né? É impossível conceber o supersentido ou o suprassentido de forma racional, né? É impossível provar o suprassentido ou o supersentido. É impossível, né? Então, os argumentos de Frankl para esse sentido, ele demonstra por probabilidade. A maioria das coisas tem sentido. Logo, a crença que tudo tem sentido não é provavelmente destituída de sentido. Tá? Outro argumento também, para Frankl argumentar em prol do sentido, é que se eu tenho sede, isso é a comprovação da existência da água, porque o homem e o mundo se constituem em uma verdadeira unidade. Então, se existe essa unidade, logo, se eu tenho sede, também comprova a existência da água. Se eu tenho sede de sentido, logo, também comprova a existência do próprio sentido. Então, esses são os dois argumentos que Frankl constitui para demonstração do sentido, né? Do sentido maior, do suprassentido, e também do sentido na vida. Né? Então, muito obrigado pela atenção. Essa é a nossa aula sobre a dimensão espiritual, né? A dimensão espiritual no próprio homem e a dimensão espiritual do sentido. Né? Goethe dizia: se nossos olhos não fossem solares, não era possível perceber ou enxergar o sol. Assim também, se não tivéssemos essa dimensão espiritual, também não era possível observar ou apreender os sentidos na vida. Né? Então, também a dimensão espiritual está ligada com essa dimensão do sentido espiritual da vida. Né? Isso é importante também compreender. Na obra de Frankl, essa integralidade entre a busca do sentido, que é o sentido em mim, e o sentido em si, que é o sentido que está no mundo. Espero que tenha gostado dessa aula e caminhamos então para um próximo módulo futuramente que será dado para o aprofundamento
dos conceitos de Viktor Frankl. Muito obrigado.